Em 1982 foi eleito presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, função que desempenhou até 1999. 14 anos depois de desempenhar outras funções, voltou a Santo Tirso e venceu as eleições autárquicas com quase 45% dos votos. Falo de Joaquim Couto, que hoje vai estar connosco à conversa para fazer o balanço deste mandato, que está prestes a terminar. Boa tarde, Presidente. Boa tarde. Em análise a estes 4 anos de mandato, qual é a avaliação que faz da implementação do programa 10 ideias, 100 medidas? Pois, nós em 2013 apresentámos um programa eleitoral que depois convertemos num programa de governação municipal e chamava-se 10 ideias, 100 medidas. Hoje posso constatar, e é fácil constatar porque as medidas estão inventariadas, nós temos praticamente 100% dessas medidas cumpridas e seguimos rigorosamente o guião que estava estabelecido. Coesão social, promoção do investimento, promoção do emprego, apoio às famílias e às empresas e obras nas freguesias e na cidade. O porquê da escolha deste local para esta entrevista de hoje? Bem, este local é um local emblemático porque é uma zona da cidade que foi muito melhorada com o Puma. Puma é um programa, um projeto de urbanização das margens do Ave e nasceu na década de 90 com a ideia de, que era quase um sonho nessa altura, de devolver o rio à cidade, ou dito de outro modo, aproximar a cidade do rio, que se tinha afastado nos anos anteriores por causa da poluição e por causa de um determinado conceito de desenvolvimento que felizmente está ultrapassado. Estamos aqui no passadiço do parque, agora chamado Municipal Sara Moreira. Recentemente foi inaugurada aqui a Praia Urbana, que foi fruto de um projeto apresentado por jovens no âmbito do orçamento participativo. Bem, esse projeto, que é um orçamento participativo, faz parte de uma das medidas inventariadas no programa de 2013, desenvolveu em 2014, 2015, 2016 e 2017 e a Praia Urbana foi um dos mais recentes programas apresentados pelos jovens, muito participado, e a Câmara comprometeu-se em cada um dos orçamentos participativos, comprometeu-se com cerca de 120 mil euros. O programa foi apresentado, é uma ideia de jovens, insere-se dentro do aprofundamento da democracia e da procura da participação dos jovens na vida cívica e política municipal. Foi o premiado e a Câmara executou em tempo recorde, como se viu, e já está a funcionar. Foi inaugurado há meia dúzia de dias, há uma semana, 2 semanas, e já está a ter uma procura muito grande, porque é um projeto, é uma iniciativa que se constata que vai ao encontro daquilo que as pessoas quereriam para este local e provavelmente por isso é que os jovens o apresentaram e foi finalmente votado como vencedor. É importante, por parte dos municípios, haver este tipo de políticas municipais de forma a atrair cada vez mais os jovens a preocuparem-se com a coisa pública? É necessário cada vez trabalhar mais, é um caminho a percorrer, porque isso passa pela escola, passa pelas famílias, passa pela formação, implica também que a Câmara disponibilize e crie as condições para que o movimento associativo se organize, que as pessoas participem nesse movimento associativo. Esses movimentos associativos são as principais escola da democracia, porque é aí também muitas vezes e quase sempre que as pessoas se habituam a aceitar o contraditório, a respeitar a opinião dos outros, a procurar consensos e a aceitar as decisões maioritárias. Ora, esse é o princípio básico de um regime democrático, seja ele ao nível de um Estado, seja ao nível de uma organização, ou de uma instituição ou de uma associação. E, portanto, esse trabalho temos vindo a fazê-lo através da cultura, através da educação, através digamos assim, do fomento do movimento associativo. E constato com muito agrado que, passados estes
3 anos e meio, quase 4 anos do nosso mandato, com estas políticas municipais no terreno, que atualmente os jovens já começam a fixar-se mais aqui, já dizem que Santo Tirso é lindo e que gostam de estar aqui, começa a haver mercado de habitação, quer no arrendamento, quer na compra, e portanto fixam-se mais facilmente no município. Há um conjunto de eventos e iniciativas de lazer, como o Mercado Nazareno, as festas de São Bento, as praças onde estão localizados alguns bares da cidade, que também, conjugadas e postas em igualdade de circunstâncias com outro conjunto de eventos, têm permitido que, mesmo nessas alturas, os jovens agora fiquem cá, e agora são os jovens de outros municípios que vêm para cá, para as festas de São Bento, o Mercado Nazareno, ou o Santo Tirso Market, ou outros, ou o Gião Minifest. Porquê? Porque essas iniciativas diversificadas vão ao encontro dos vários estratos populacionais. Neste caso estamos a falar de jovens, mas os mais idosos, os mais pequenos, ou os do meio, ou os adolescentes, todos eles encontram motivos de interesse no nosso município, mercê desta programação cultural, desportiva, ambiental e de lazer, diversificada para todos os estratos populacionais e para no fundo, para toda a população. Referiu o Mercado Nazareno, o Santo Tirso Acordo, o Santo Tirso Market, as festas de São Bento, são algumas das iniciativas que a Câmara tem promovido para atrair cada vez mais pessoas aqui a Santo Tirso. Pode-se dizer que Santo Tirso está na moda? Bem, posso dizer que Santo Tirso está na moda. Não sou eu que o digo, são os órgãos de comunicação e as pessoas em geral com quem contacto, porque de facto alguns dos objetivos que nos propusemos atingir já os conseguimos e outros vamos a caminho deles. Nós estamos aqui neste espaço que o plano de urbanização das margens do Ave definiu como prioritário de investimento para aproximar, recuperar o interesse da população e da cidade pelo rio e do concelho, aproximar-nos do rio, fazer a recuperação ambiental de todo este espaço. E alguns desses objetivos estratégicos de médio e longo prazo estamos a atingi-los. Como verificamos que o investimento, quer das empresas que já cá estavam, recuperou, estão outra vez a investir. Há investimento que vem de fora, muito investimento que vem de fora e que está a criar postos de trabalho. A juventude está a fixar-se. Os amortecedores sociais que a Câmara foi criando permitem também um desafogo e uma melhoria dos orçamentos familiares face ao impacto da crise a partir de 2011, 2013. Ou seja, se nós pegarmos nas tais 10 ideias, 100 medidas, e formos picar, como se diz vulgarmente, o que é que está feito e o que é que não está feito, eu registro com muito agrado que quase 100% está feito, e nós até ultrapassamos em algumas áreas essa listagem. Fizemos um outro conjunto de investimentos e tomámos um outro conjunto de medidas de caráter político que não estavam inicialmente inventariadas e que ao longo do mandato se demonstrou que eram absolutamente indispensáveis e urgentes. Referiu agora os amortecedores sociais que o município tem implementado, como o Plano Municipal de Saúde, a vacinação gratuita até aos 2 anos de idade, o programa Mimar, lanches gratuitos nas escolas, estão alguns exemplos. É importante que o município contribua para o rendimento, no rendimento das famílias? Bem, há aqui uma questão política, diria, de fundo, que é a seguinte. O Estado, enquanto Estado, tem as suas responsabilidades nas várias áreas que referiu. A Câmara Municipal também tem algumas responsabilidades nessa área. Aquilo que nós fizemos foi regular, digamos, isto, ou seja, complementar as medidas do Estado e, ao mesmo tempo, de acordo com a autonomia municipal, criar um outro conjunto de medidas complementares das medidas do Estado e de medidas que também foram implementadas na área social, educação e saúde, que foram implementadas por outras instituições, até de caráter privado. Estou-me a lembrar das IPSS, de associações ligadas à saúde, associações ligadas ao ambiente, à proteção dos animais e, digamos assim, à procura da dignidade da vida dos animais. No fundo, o que nós fizemos foi criar, paralelamente e de modo complementar, um conjunto de medidas de caráter municipal que ajudassem as famílias a não ter um impacto tão negativo como teriam
de acordo com a presença da Troika, com o período de austeridade que vivemos entre 2011, 12 até 2000 ainda estamos no período de austeridade, mas que felizmente que a economia melhorou com este governo e já vemos a luz ao fundo do túnel, portanto, para sair da crise, ou seja, com as medidas que nós tomamos ao nível da saúde, do Plano Municipal de Saúde, ou das vacinas, ou dos lanches, ou do programa Mimar, ou de outros, ou dos transportes escolares para o 10º, 11º e 12º, tudo isso somado, conforme as necessidades das famílias, isso permitiu que o orçamento das famílias melhorasse e, portanto, que as famílias em Santo Tirso não sofressem o impacto da crise como teriam sofrido se essas medidas não fossem tomadas. Ou seja, nós estamos num município amigo das famílias e amigo das empresas. Das empresas pelas razões que há bocado lhe referi, mas há ainda muitas outras razões que podemos abordar, e das famílias por estas razões que eu estou agora, digamos assim, a apontar e que, de facto, nós podemos hoje dizer, e fizemos um levantamento exaustivo a nível dos municípios do Tâmega e Sousa, do Val do Ave e da área metropolitana, fizemos um levantamento exaustivo das medidas que esses 36 municípios tinham de amortecimento social e concluímos com agrado até com alguma vaidade que Santo Tirso vai muito à frente nas medidas de amortecimento social face à crise e podemos por isso dizer que nessa matéria o nosso município e as famílias do Concelho de Santo Tirso estão bem apetrechadas para resistir ainda à crise e é por isso que vamos continuar com elas. Não é? Estamos aqui perto também do Museu Internacional de Escultura Contemporânea, que foi inaugurado há mais de um ano, um projeto de Souto Moura e Cisa Vieira. Isto foi um sonho tornado realidade, este museu? Bem, de facto foi um sonho. O professor Alberto Candeira era um visionário e em 1991-92, quando me colocou a questão de fazer os simpósios de escultura e de vir no fim a criar o Museu Internacional de Escultura Contemporânea, eu confiei cegamente, porque achei que era uma medida de facto espetacular, era um sonho e se viesse a realizar-se, Santo Tirso iria ter aqui uma âncora, ia ter aqui uma importância, ia ter uma promoção nacional e internacional que dificilmente alcançaríamos. E isso concretizou-se. As esculturas estão no terreno, 54, 55 esculturas, o Museu Internacional de Escultura feito pelo projeto do Cisa Vieira e o museu ao lado do Museu Municipal Abade Pedrosa Arqueológico estão em conjunto e quem vai visitar o museu percebe rapidamente por intuição que estamos a falar da natureza, da terra, estamos a falar do mundo onde vivemos, do ambiente, porque estamos a falar de uma história arqueológica com muitos milhares de anos, que depois desagua, no Museu Arqueológico, que depois desagua na escultura e ainda por cima com uma ideia de um escultor que sempre se dedicou à natureza, se dedicou a enfatizar o mundo em que vivemos e o equilíbrio da natureza que é preciso salvaguardar. Já tivemos, o museu foi inaugurado ano passado pelo Sr. Primeiro-Ministro, António Costa, já tivemos neste período muitos milhares de visitas ao museu de todo o mundo e todos procuram estas três questões: a ligação, a conciliação entre a arquitetura do Souto Moura, do Cisa Vieira, com a escultura contemporânea e a sua sustentabilidade num projeto do Alberto Carneiro que dedicava à natureza, ou as suas esculturas foram quase todas dedicadas à natureza e ao mundo e ao nosso planeta, que concilia isso com a arqueologia, com a nossa história, que é o nosso ADN, e cada um de nós, cada pessoa tem uma origem, tem uma terra, tem um ADN, diria, geológico ou terreno, e a presença do Museu de Arqueologia ao lado das esculturas faz essa ligação. Nestes 4 anos, qual é que considera que foi a obra ou o projeto que mais o marcou? Olha, muitos. Por exemplo, este do Museu Internacional de Escultura do Cisa Vieira e a conclusão deste processo, ao fim de 25, 27 anos, mas se calhar a diminuição do desemprego no Concelho, em que conseguimos em 3 anos e meio diminuir o desemprego em 52%, é também um facto e um feito
de grande importância. Não é fácil dizer qual é o mais e o menos, porque de facto nós conseguimos alguns objetivos que muitos pensavam que eram inalcançáveis. Por exemplo, o boom de investimento empresarial e no imobiliário e a recuperação dos prédios degradados que estavam aí na cidade e no concelho, muitos consideraram que era impossível e estão a andar. Alguns já estão feitos, estão a andar. E por isso a pergunta que me faz é uma pergunta de difícil resposta, porque tem várias respostas. Estas três, o Museu Internacional de Escultura, a baixa do desemprego de 52% e o investimento empresarial e imobiliário, são três questões muito importantes, porque é daí que resulta muito a melhoria da qualidade de vida e é daí que resulta muito o desenvolvimento sustentável que nós queremos para o município. E qual é o projeto ou obra que considera que foi o mais difícil de implementar? As obras mais difíceis são aquelas que resultam da negociação exterior à Câmara. Quando nós temos de negociar com o Poder Central e quando temos de negociar com entidades exteriores à Câmara, de facto, torna-se às vezes difícil pôr no terreno algumas obras. Mas, por exemplo, a Ponte de Fradigas, que é um velho sonho que também tem 24 anos, desde que se fizeram as variantes à 104 e à 105, que se fala da necessidade de resolver o problema do entroncamento da Ponte de Fradigas. Finalmente está resolvido, a obra está adjudicada, vai iniciar-se brevemente, e embora não seja um investimento de muito dinheiro, é 1.200.000 euros, mas é de certeza um daqueles projetos que, concluído, irá trazer um grande benefício à cidade, uma melhoria da sua imagem e vai evitar as filas que nas horas de ponta se acumulam por causa da situação atual. Falando na parte das acessibilidades, se calhar então agora íamos para outra parte do município para falar sobre esse assunto. Então. Este ano fica também marcado, este ciclo autárquico fica também marcado pela reorganização em termos de acessibilidades e várias intervenções que foram feitas em várias ruas e praças. Que intervenções é que foram feitas? Bem, estas intervenções obedecem a uma lógica de planeamento. Nós estamos a trabalhar em sobreposição com um plano estratégico metropolitano, com um plano de mobilidade sustentável municipal, com um plano de desenvolvimento também chamado PEDU, com um plano diretor municipal, ou seja, há aqui vários mecanismos de planeamento e vários estudos que determinaram uma política de melhoria e de reorganização das acessibilidades à cidade, portanto as chegadas, e de dentro da cidade e dentro do concelho. E é por isso que algumas desses projetos foram já concretizados, nomeadamente a Praça da Camilo Castelo Branco, que faz parte do PAMUS, portanto, e é uma obra candidata também a fundos comunitários, mas estas obras, que são muitas, estamos a falar da Praça da Camilo Castelo Branco, da Rotunda Timor de Oroçai até ao Juncal, da melhoria do nó da Ermida, a melhoria do nó de acesso à zona industrial de Fontiscos e à zona industrial do Alto da Cruz, à Ponte de Fradigas de acesso à cidade, quem vem de Guimarães, do nó do Barreiro, o nó chamado Altoni, da Praça Dias Machado em São Martim do Campo, da Praça Vasco da Gama em Santo Tirso, de um programa de pavimentações concelhio que está a decorrer, de um outro conjunto de obras de menor dimensão feitas pelas juntas de freguesia, ou seja, estamos a falar de vários projetos que custaram ou estão a custar vários milhões de euros e que fazem parte de um plano geral de melhoria da circulação viária interna, incluindo a sinalética, das acessibilidades à cidade, de fora para dentro e de dentro para fora, e nomeadamente do acesso à autoestrada no nó da A3. Falando nesta área das acessibilidades, uma das suas reivindicações está relacionada com a variante à Estrada Nacional 14, que seria fazer uma ligação do centro da Trofa até aqui à autoestrada número 3. Como é que isso tem decorrido? Pois, isso é um projeto também que não é de agora, é um projeto antigo, que já passou por vários governos, e esse projeto implicava um sistema de variantes que já está concluído a Santo Tirso e à Trofa, na Trofa falta fazer. É um programa e uma ideia antes da criação do Conselho da Trofa. Depois nunca mais teve viabilidade, infelizmente.
Mas agora o governo anterior, e este governo está a dar continuidade, resolveu fazer uma variante A14 que melhora sensivelmente o corredor Maia-Trofa-Famalicão. E como nós temos uma atividade económica, cívica, portanto, e até social, entre Famalicão, a Trofa, São Tirso e vice-versa, faz todo o sentido voltar ao projeto antigo, que é fazer estas variantes à Nacional de 14, mas fazer uma ligação também à autoestrada A13 em São Tirso. É isso que nós reivindicamos. É uma reivindicação de caráter regional, não é uma reivindicação de caráter local do nosso município. É uma reivindicação que, na nossa convicção, melhora francamente a atividade económica deste médio ave, melhora a circulação também das pessoas, trabalho-casa e casa-trabalho, e cria uma outra entrada nos municípios da Trofa e no município de São Tirso a partir da A3. Este governo, estamos a dialogar com este governo já para que isso aconteça. Eu estou convencido que, se não agora, no próximo ano, será possível, porque isso implica também uma negociação com a Brisa, será possível concretizar esse objetivo. Temos a rede de saneamento a ser instalada aqui em vários pontos do Conselho. Esta tem sido uma batalha destes 4 anos, fazer com que o saneamento e a água chegue nós tentamos fazer tudo ao mesmo tempo e muitas vezes não é possível. Portanto, nós temos de definir prioridades e foi isso que fizemos ao longo deste mandato e também nos mandatos anteriores, também desde há mais de 20 anos que se faz rede de água e se faz rede de esgotos no nosso município e nos municípios vizinhos. Relembro a propósito que o sistema integrado de despoluição do AVE, que envolve 6 ou 7 municípios, foi desenvolvido a partir da década de 90, está a funcionar, diria, uma iniciativa do melhor que há no país em termos de tratamento de esgotos domésticos e esgotos industriais. E este ano, neste mandato, já foi feito cerca de 4 milhões de euros de investimento em saneamento, está concretizado, está a concurso mais 6 milhões, cujas obras devem iniciar-se em setembro, para ir fazer nas freguesias onde é mais necessário, porque não tem sido possível fazer tudo nas freguesias todas e para toda a população. E o mesmo se diz da água, o abastecimento de água. O abastecimento de água também está a evoluir, há uma negociação com a Águas do Norte, como é do domínio público, quer o saneamento, quer a água. A água, a distribuição em baixa é feita pela Indáqua, o saneamento, a distribuição em baixa agora é das Águas do Norte. Portanto, está a decorrer uma negociação com a Águas do Norte para que também no próximo mandato nós possamos concluir a rede em baixa de água, já que a rede em alta será feita pela Águas do Norte, pela mesma empresa. Este conjunto de infraestruturas é um investimento muito grande, porque o território é muito disperso, e nós estamos a tentar fazê-lo à medida das expectativas das pessoas, das nossas possibilidades, dos fundos comunitários, e é sabido também que os fundos comunitários se atrasaram muito, cerca de 2 anos, e portanto há uma concentração de investimento em tudo, nomeadamente na água e nos esgotos, a partir de 2016. Referiu as freguesias, o que é que tem sido feito nas freguesias e com as associações do Conselho? Bem, nas freguesias e no Conselho em geral, nós definimos como prioridade um conjunto de ações sociais de que já falámos, e a par disso, o que significa que o nosso orçamento municipal nestes 4 anos foi dividido mais ou menos em 60% para as questões da educação, da cultura, as questões sociais e tudo isso, e uma outra parte para obras, cerca de 40%. Nesse 40% nós definimos com as juntas de freguesia, numa política de proximidade, de diálogo intenso com as juntas de freguesia, pudemos chegar a acordos ou para um conjunto de obras nas freguesias, nas escolas, em equipamentos das freguesias, também dotá-las de tratores e de outros equipamentos para eles poderem trabalhar, e com as freguesias definimos um conjunto de prioridades, muitas delas de pavimentações, e temos dois programas, um programa de caráter municipal que está a decorrer e praticamente a concluir-se, de cerca de 2,2 milhões de euros, de pavimentações mais urgentes no nosso município e, sobretudo, onde não ia haver ou não se prevê a curto prazo que haja valas e
buracos para meter água, esgotos ou gás ou outra infraestrutura necessária no concelho. Nem sempre isso é possível com esse rigor, mas pelo menos fizemos essa tentativa. E depois temos um outro programa que fomos desenvolvendo com as juntas de freguesia, com mais 2,6 milhões de euros e que permitiu fazer obras em todas as freguesias. Todas as freguesias fizeram obras de pavimentações mais ou menos nas necessidades e nos sítios onde eles entenderam que era o mais urgente, ou através de obras e empreitadas da Câmara, ou através de subsídios às juntas de freguesia. Aproveito para dizer que no nosso município, e digo isto também com muito orgulho e com muito agrado, o nosso município é dos poucos municípios portugueses que transfere para as juntas de freguesia mais de 100% daquilo que recebem do Estado e, em cima disso, ainda fazem tudo aquilo que eu acabei de dizer. Há 2 anos foi criado o Invest Santo Tirso. Que balanço é que faz deste gabinete? O Gabinete Invest foi uma feliz iniciativa da Câmara Municipal, porque o mundo que gravita à volta dos investidores, das empresas, da burocracia, da necessidade de acompanhar estes processos fora da Câmara, em agências governamentais ou do Estado, tudo isso estava um bocado disperso e com a criação do Invest Santo Tirso nós definimos 3 orientações. Primeiro, é possível a partir daí conhecer com rigor as intenções de investimento, aonde, como e quando. É possível definir um gestor de projeto que acompanha o investidor em todo o processo até ele esteja concluído e permitiu-nos aferir um conjunto de incentivos fiscais, de licenciamento, de taxas e tarifas para apoiar os investidores. Neste mandato já gastamos perto de 10 milhões de euros no apoio ao mundo empresarial, quer aos que já cá estão, quer àqueles que vêm de fora, e é uma política de sucesso da Câmara Municipal pelos resultados que estão à vista. Qual é o feedback que tem obtido por parte dos empresários e dos empresários que nos visitam? Todos os empresários e aqueles que nos visitam, nomeadamente a ICEP, o IAPMEI, o Instituto de Emprego. Nós criamos também uma estrutura de emprego que agiliza com o IFP regional e com o IFP municipal, agiliza a formação em ambiente de trabalho das necessidades de formação, mas o feedback que temos tido dos gabinetes que tratam destes investimentos, do IAPMEI, dos próprios investidores, dos gabinetes projetistas, é francamente positivo e as nossas bases de dados estão a ser agora, diria, replicadas, porque o processo que iniciámos e desenvolvemos enfim, não é segredo e, portanto, está a ser replicado noutros municípios, ou seja, a partir de 2016, 2017, um investidor ou um agricultor que queira iniciar um projeto de agricultura, quando contacta a Câmara, se for um investimento empresarial ou uma indústria, nós podemos dizer-lhe, olha, podem instalar aqui, os proprietários são estes, as finanças e a conservatória têm estes números, de acordo com o PDM pode fazer isto ou pode fazer aquilo e, portanto, apetrechamos e temos uma ferramenta para os investidores e para os projetistas que antes não tínhamos, para que eles possam tomar uma decisão rápida. O mesmo se diz respeito à agricultura moderna, ligada às plantas aromáticas, às plantas cosméticas ou plantas medicinais. Nós já temos uma bolsa de terras que fomos construindo ao longo destes últimos 3 anos e se amanhã um investidor do Porto, de Lisboa ou Coimbra quiser investir aqui em Santo Tirso, eu já lhe sei dizer, olha, tenho aqui esta terra, os proprietários são estes ou aqueles, as características da terra é esta, serve ou não serve para aquilo que você quer fazer, está georreferenciada e, portanto, tenho também uma ferramenta que lhe permitirá decidir rapidamente a localização do seu investimento e com quem vai negociar os terrenos. O Sr. Presidente é um defensor da regionalização. Acredita que o município de Santo Tirso está preparado para receber competências da parte do Governo? Está, ainda hoje o Sr. Primeiro-Ministro referiu isso mesmo, que os municípios, em geral, não é só o nosso, em geral, estão muito mais capacitados para desenvolver de gerir um conjunto de questões de Estado do que o Estado Central.
Ele referia-se aos transportes e eu corroboro, portanto, os transportes é a pedra de toque daquilo que porventura é muito importante para a gestão de um determinado território. Nós estamos a dialogar com a Trofa, com o Famalicão, com Vizela e com Guimarães para criar, por exemplo, uma rede intermunicipal de transportes que resolva o problema de transportes deste médio ave, que é de facto um dos graves problemas que nós temos, mas na área da educação, na área da segurança social, da saúde ou até das polícias, nós estamos em condições de assumir essas responsabilidades. Agora é preciso distinguir duas coisas. Uma coisa é exercer tarefas que o Estado quer transferir para os municípios, é uma coisa. Também estamos disponíveis, já temos feito, tarefas para o Estado. Quando construímos a esquadra da PSP, ou o quartel da GNR, ou o centro de saúde, ou fizemos o projeto para o Tribunal de Comércio, estamos a executar uma tarefa que o Estado nos solicitou e que nós executamos com maior celeridade e com maior, digamos assim, com maior optimização do investimento. Mas isso não chega, não é isso que é, isso não é descentralização. A descentralização implica transferência de poder político e capacidade de decisão de instâncias que atualmente estão no Estado para o âmbito municipal. E, portanto, esta é que é a pedra de toque, é transferir competências políticas do Estado Central para os municípios, acopladas a um orçamento e acopladas a um programa de execução física e concreta. Se o Governo pretende transferir apenas tarefas, nós, em princípio, vamos aceitá-las, mas isso não é descentralização. Isso é desconcentração e é delegação de competências, de uma competência que não é nossa, que é do Estado, que o Estado não pode, não quer ou não tem condições para fazer e pede a um município para a fazer. Isso não é descentralização. A descentralização, no verdadeiro sentido da palavra, como dizia, seria uma mais-valia dada a proximidade do município ou da autarquia com a população? Sim, a descentralização é uma mais-valia em si, porque faz parte da organização do Estado Democrático ter vários poderes políticos, o poder político central, o poder político regional, o poder político municipal e, a par disso, a descentralização das tarefas administrativas do Estado. Essa é uma questão teórica e é uma questão que qualquer Estado democrático moderno deverá implementar. Infelizmente, como se sabe, Portugal não fez isso nos últimos 40 anos e, portanto, somos o país mais centralizado da Europa. Mas esta descentralização que o Governo quer fazer agora não é isolada. Isso implica uma alteração no conteúdo e nas competências das CCDRs, portanto, das Comissões de Coordenação de Desenvolvimento, implica uma alteração também no modo de eleição, nas competências e atribuições das áreas metropolitanas e pode e deveria envolver também a obrigatoriedade de os municípios se juntarem para desenvolver algumas políticas de caráter obrigatório, não de caráter associativo ou de caráter aleatório. Porque se não for de caráter obrigatório, o país acaba por ficar com territórios com boas políticas e territórios com más políticas, que é o que aconteceu nos últimos 30 anos e por isso é que o sistema de ensino é bom em alguns territórios e é mau noutros muito próximos. Ou o sistema de saúde é muito bom nos sítios e 20 km ao lado é péssimo. Porquê? Porque não houve esse cuidado de desenvolver as políticas nacionais, a planificação e a programação do Estado e daquela que foi feita em parceria com os municípios, não houve a clarividência política de fazer isso para o território nacional em mancha de óleo. E por isso, aqui bem perto de nós, como eu costumo dizer, o interior de má qualidade, ou o interior onde faltam as infraestruturas, ou o interior onde o sistema de ensino é mau, ou aquilo que de negativo que tem a palavra interior, pode não estar em Trás-os-Montes ou nas Beiras, pode estar aqui a 20 km de Santo Tirso, muito bem perto de nós, por causa dessa falta de clarividência política, que não uniformizou as políticas e não criou critérios obrigatórios a nível do território. E por isso, os transportes é uma delas, por exemplo. Na área metropolitana do Porto, na primeira coroa, os transportes públicos até estão, enfim, mais ou menos bem conseguidos. Onde é que está mal? Na periferia da área metropolitana, onde nós estamos, e à medida que caminhamos para fora do círculo, 40, 50 km para fora da área metropolitana ou do centro do Porto, as coisas começam a piorar. Depois há pequenas bolsas onde isso está bom. Bolsa, se calhar em Braga, uma bolsa em Viana e o resto do país e o resto do território. Portanto, todos somos portugueses,
todos temos de ter os mesmos direitos, os mesmos acessos aos serviços do Estado. Até ao final do mandato, que projetos é que ainda há para implementar? Muitos projetos, olha, desde logo a continuação deste programa de plano de mobilidade sustentável que estamos a desenvolver e que esta é uma das primeiras obras. Temos agora ainda para executar a remodelação do espaço público da cidade em geral, as ligações, completar algumas das ligações que falei há bocado, cujos projetos estão a iniciar-se e as obras vão continuar em 2018. Temos de continuar a aproximação da cidade ao Rio, continuando o passadiço até a fábrica de Teles e fazendo com que haja um percurso pedonal desde a fábrica de Teles até ao Parque Sara Moreira e depois ligá-lo à Vila das Aves, já no Rio Vizela. Temos o Parque Metropolitano de Monte Córdoba para desenvolver, porque é um projeto de grande envergadura. Um plano de melhoria geral da rede viária municipal, continuar o que estamos a fazer, requalificar as áreas empresariais para dotar as áreas empresariais do mínimo de acessibilidade, de infraestruturas e de serviços que ainda não têm. Estou-me a lembrar, só aqui à volta do nó da A3, nós temos a área da Várzea do Monte, da Argemil, do Alto da Cruz, da Poupa, do Barracão, de Fontiscos e por aí adiante. E já lhe falei há bocado que vamos melhorar a acessibilidade a partir da autoestrada, mas é preciso, no miolo destas áreas empresariais, melhorar sensivelmente o espaço, o estacionamento, os equipamentos que servem a estas áreas empresariais. Mas isto é verdade para aqui, é verdade para a zona da Vila das Aves, da Nova do Campo. Em Água Longa, por exemplo, temos um projeto muito interessante de remodelação. Estamos a fazer o projeto da antiga Nacional 318 que liga Água Longa à Vila do Conde, no território do nosso município. Isso é aí que começa uma grande área empresarial que se prolonga, que vem da Água Longa e se prolonga por Agrela, nas traseiras da escola é a B23 da Agrela e junto da Pentaplast, que já lá está instalada. Portanto, há aqui uma extensa zona industrial de fácil acesso ao nó da A41, portanto, muito apetecível no contexto da área metropolitana do Porto e, portanto, vamos investir também aí o nosso orçamento e os fundos comunitários que estiverem disponíveis. Mas, ou seja, falei-lhe assim um bocado anarquicamente de alguns projetos que é necessário implementar. Olha, um deles importantíssimo de poupança de energia é pôr em prática toda a iluminação pública do município em LED. O concurso está a decorrer, já está adjudicada, e, portanto, mas a obra vai decorrer entre 2017 e 2018 e, portanto, nós em 2018 vamos ter todo o nosso município equipado, toda a iluminação pública do nosso município equipada com iluminação LED. Pois, aqui no âmbito da cidade, temos um plano de reformulação completa do estacionamento e da circulação viária e pedonal para adaptar a cidade aos novos tempos, com 11 km de vias cicláveis, ligadas à Trofa e a Famalicão, a partir da Ponta Lagoncinha. Portanto, são muitos projetos e muitos milhões de investimento que é necessário pôr em prática. E muitos deles também já está a prever ficar para um próximo mandato? Sim, a minha expectativa é que eu concorri não para um mandato só, mas concorri pelo menos, precisamos de mais um período de 4 anos para concluir alguns dos projetos que estão em marcha e iniciar outros, e mais um mandato é necessário porque muitas coisas é preciso pensá-las, projetá-las, conseguir o investimento e executá-las. E os 4 anos não chegam, porque precisamos de mais 4 anos para completar e dar seguimento às 10 ideias sem medidas que anunciámos em 2013. Muito bem. Eu agradeço então a sua disponibilidade para esta entrevista de balanço de mandato. Então, eu é que agradeço. Boa tarde. Boa tarde.